Vamos lá. À medida que o pessoal for chegando aqui, a gente vai colocando para dentro aí e a gente já começa aqui já o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Acho que vocês estão vendo aí nossa apresentação já. Sejam todos muito bem-vindos. Aí a nossa apresentação do evento de hoje, primeiro evento de 2023. Estou muito feliz mesmo. Eu sou Gilberto Morato, para quem não me conhece, sou o CEO da Ilexa. E a Ilexa vem aí com esse intuito de realmente trazer e simplificar aí a cibersegurança e todas as rotinas de infraestrutura de TI, tá? Bem-vinda aí, Isabela, chegando também. São todos bem-vindos. E aí, já estava aqui, o pessoal que chegou aí, a Alexa já vem trabalhando aí focada em cibersegurança já há alguns anos, tá? E a gente trazendo algumas soluções aí para realmente simplificar o dia a dia de vocês, tá? Então, vai ser um conteúdo muito legal para começar aqui um ano, conteúdo que vai ajudar no planejamento de vocês, vai ajudar aí a justificar realmente os custos de TI, os investimentos que têm que ser feitos, né? E isso é muito importante hoje em dia, tá? Só admitir mais uma galera aqui, a gente já começa. O pessoal tá chegando aí. Bem-vindo, Ivo, Robson. Vamos lá, pessoal. Falando um pouco, então, do cenário atual aqui de cibersegurança, tá? Vou dar um overview para vocês aí. E, infelizmente, esse cenário tá cada vez mais assustador para a gente, né? É um cenário que não é favorável. A gente vem tendo aí ataques cada vez piores, cada vez mais o número aí de ataques vem sendo feitos nos ambientes de TI, também nos ambientes de OT, né? Que é os ambientes de automação. E esse cenário está cada vez mais preocupante para a gente, né? Então, falando um pouco aqui dos números, né, que a gente pode explanar um pouco, a gente não pode deixar de lado aqui o ransomware, né? O ransomware, ele é ainda o principal ponto quando a gente fala de cibersegurança, quando a gente fala de ataques de cibersegurança, o ransomware não pode ser deixado de lado, porque hoje ele é o principal aí problema que a gente tem aí e o principal o malware mais danoso que a gente tem hoje em dia é o ransomware, não tem jeito, e ele é o mais difícil de ser detectado, ele é o mais difícil de ser protegido, e a gente tem diversos desafios com ele. Né? A gente tem um número muito preocupante aí, né? Que a gente teve no ano passado um crescimento aí de 800% no ataque, é um número muito assustador, né? Em relação a 2020. É um número que até parece muito fantasioso, mas realmente não é. Os números de ataques cresceram bastante, tá? E dentre esses números, outro número que preocupa muito é que a cada 11 segundos a gente tem um novo ataque de ransomware, tá? Então a questão hoje não é nem mais se eu vou ser atacado, mas sim quando eu vou ser atacado, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? É um número muito alto e assustador. E quem olha para esses números, trabalha com TI, né? E não fica realmente preocupado com esses números aí, tá meio maluco da cabeça, né? Não tem jeito, a gente tem que ficar preocupado com esses números aí, não tem como, tá? E mais assustador ainda é saber que 80% das pessoas, das empresas que pagam os resgates, tá? Dos ransomwares, muitas por não ter outra opção, né? Por não ter feito o trabalho preventivo, né? Por não ter feito todo aquele trabalho anterior para se proteger do ransomware, essas pessoas acabam pagando o resgate e são novamente atacadas, né? E também por ser pago o resgate, recuperado parte desses dados e não ter implementado novas políticas de segurança, né? Isso a gente vê constantemente acontecer, tá? E vale ressaltar a importância aí da gente ter sempre um bom backup e ter uma política de recuperação efetiva, né? O ransomware, depois dele conseguir efetivar o ataque ali, depois disso, a gente tem todo o trabalho de recuperação a ser feita, mas se não foi feito o trabalho antes disso, né, de ter toda a estrutura de recuperação efetivamente realizada, fica difícil
uma recuperação efetiva depois, né? Efetiva e rápida, né? Que é o que a gente quer para impactar o negócio cada vez menos, né? Então, com esses números, a gente tem, assim, certeza que questão de tempo a gente vai ser um alvo aí do ransomware, né? Infelizmente, a gente tem que estar preparado para isso e preparado para recuperar o mais rápido possível e ficar protegido, tá? Mas vamos falar um pouco mais desse cenário um pouquinho mais para frente, vamos ir para outros números aqui para a gente entender como é que tá. Já partindo para um cenário mais abrangente, tá? A gente tem aqui que 1 a cada 3 ataques realizados atualmente, de alguma forma, ele envolve phishing, tá? Para quem não sabe, phishing é aquele ataque de e-mail falso, né? Que vem com e-mail de fraude ou com algum arquivo malicioso, algum arquivo imitando algum arquivo que você utiliza na empresa, algum boleto, algum relatório, alguma coisa disso. E dentro daquele arquivo existe ali algum malware ou algum tipo de vírus, né? Então, os criminosos identificaram que esse, né, é um caminho aí muito mais fácil de entrar no seu ambiente, né, pegando o elo mais fraco de toda a sua corrente de proteção aí, que é quem, né? É o seu usuário, né? Não tem jeito. O usuário final aí é nosso elo mais fraco aí, quem eles têm mais facilidade de entrar no nosso ambiente, né? A gente faz todas as outras proteções, tem antivírus, tem firewall, tem tudo, mas se a gente pega para as pessoas, né, e a gente não tem como negar que hoje que cibersegurança é feita por pessoas também, né? A gente tem essa parte importantíssima que a gente não pode deixar de lado aí no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, eles identificaram que esse é o caminho mais fácil a se seguir. E realmente é, né? A gente tem aí os colaboradores da empresa que a gente tenta deixar todos os colaboradores da empresa cientes, né, da importância deles aí na proteção do ambiente, na proteção cibernética e assim, a importância deles para que toda empresa tenha uma continuidade e não tenha impactos com relação à segurança cibernética, né? Mas a gente sabe que esse trabalho é muito difícil, né, de ser feito. Infelizmente, é um trabalho que a gente está ali continuamente realizando com eles, porque realmente a percepção do usuário muitas vezes não é a mesma percepção que a gente tem, né? Porque a gente tem um entendimento mais técnico do negócio e a percepção do usuário ele não tem essa percepção da importância desse assunto e da criticidade desse assunto, né? Então a gente enche o cara lá de conteúdo, né? A gente faz inúmeros treinamentos com eles, né? Vamos lá, a gente aplica teste de phishing, o que acontece? 30% da empresa vai lá e clica no link lá do phishing, né? A gente faz o teste de novo, vai lá, grande parte da empresa clica no phishing, né? A gente vai lá, dá treinamento de novo, vai lá, aplica o teste de phishing de novo e mais um tanto de gente cai. Então a gente parece que está enxugando o gelo um pouco, né? Mas realmente é difícil eles entenderem a sensibilidade desse assunto e realmente a gente não deve parar com esse tipo de trabalho, tá? Mas sim o ponto mais sensível e os criminosos já se ligaram disso, né, pessoal? Não tem jeito, eles sabem que esse é o caminho mais fácil de entrar aí dentro da nossa rede, né? E uma vez ele estando dentro, ele vai fazer todo o seu trabalho ali para tentar descobrir caminhos melhores para ele ativar esse malware dele, tá? Isso é perigosíssimo, tá? Porque ele pode ficar na nossa rede aí por muito tempo, de uma forma silenciosa, que a gente não consegue ver, de uma forma aí muito rasteira, vamos dizer assim, né? Que a gente não consegue perceber que eles estão dentro do nosso ambiente e com isso a gente acaba não pegando, né, todos esses caminhos que foram feitos por eles, né, e de forma silenciosa ele consegue caminhar na nossa rede, tá? Deixa eu só admitir mais um pessoal entrando aqui, rapidinho. Então, todos bem-vindos aí, o pessoal que chegou um pouquinho depois aí. Todos bem-vindos, já está caminhando um pouquinho com o assunto aqui, mas está no início, não tem problema não, dá para todo mundo pegar. E aí, então, pessoal, a gente acaba se ligando aí, né, que 457 milhões de dólares. Vocês têm noção do que é esse valor? 457 milhões de dólares foi o valor pago em resgates de ransomware no ano passado. Cara, isso é muito alto,
muito alto. Algumas fontes, elas consideram que esse número diminuiu em relação a 2021, tá? Mas muito por causa de que os seguros cibernéticos, né, que são os seguros que as empresas pagam caso aconteça algum impacto cibernético, proibiram, né, grande parte do pagamento aí desses resgates, tá? E não porque as empresas estavam preparadas e porque elas tinham os recursos para recuperar, nada disso. Muitas das vezes elas não pagaram porque o seguro mesmo proibiu e elas tiveram que ficar com esse impacto, tá? Mas 457 milhões de dólares é um preço, é um valor muito alto, é um número muito preocupante, porque a gente vê que se tornou, né, realmente uma indústria aí, uma indústria com impacto perigosíssimo aí para o mercado mundial aí, para todos os tipos de empresa, tá? E, gente, todo mundo é alvo. Tá? Todo mundo é alvo, não é empresa pequena, empresa grande, empresa média, empresa de todos os ramos, é varejo, indústria, serviço, tudo, tá? Todo mundo é alvo. Eles vão testar cada alvo e ver quem é mais fácil. Quem não tiver preparado, quem não tiver protegido, vai ser um alvo e vai ser afetado, tá? E mais uma vez, você não está preparado para tudo isso que acontece, para ser atacado ou para uma rápida recuperação. Se você não está preparado, muitas vezes a única saída realmente é ceder à pressão da diretoria da empresa, né? Às vezes está perdendo venda, está impactado, tal, e aí você acaba cedendo à pressão e pagando pelo resgate, né? Para muitas vezes, muitas pessoas, essa é a única saída. Não tem jeito. Mas a gente sabe bem que isso é muito perigoso, né? Muitas das vezes, muita gente não recupera o total de dados, né? Eles não liberam o total de dados. Você fica vulnerável para para um futuro ataque aí, né? A gente vê os números aí, né? A gente fica vulnerável para um futuro ataque e também não é uma saída muito legal, né? A gente não tem segurança alguma que vai ser resolvido de alguma forma, tá? Então, assim, mostrado todo esse cenário aí, né? Vale a gente falar da nossa missão aí como departamento de TI, né? Do que se diz a respeito à cibersegurança, quais são as nossas missões principais, né? E aí, gente, a gente vem. Vamos falar do básico, tá? Como eu falei aqui para vocês, quem estava desde o início aí, a Alexa ela preza pela simplificação das rotinas de TI, tá? Então você vai sempre ver a gente falando em simplificação, em fazer realmente que tudo flua melhor, tá? Então, assim, não tem como a gente dificultar as rotinas aí do departamento de TI, dificultar as rotinas dos analistas, dificultar a rotina de gestão e também dificultar a rotina do usuário, tá? A gente tem que dificultar a vida do hacker, não tem jeito. A gente não pode encher a gente de sistema, de solução, de relatório, e, cara, e a gente ficar aí cheio de coisa para fazer e realmente não fazer nada direito, tá? Então a gente vem aí realmente para simplificar. E basicamente a gente tem duas missões, tá? Beleza, pessoal? Duas missões no que se diz respeito à cibersegurança. A primeira é a gente dificultar ao máximo a entrada do invasor. Ah, Gilberto, pô, isso aí eu já sei. Tô cansado de saber, Morato. Pô, eu tenho aqui vários firewalls, eu tenho aqui um antivírus que, poxa vida, para mim é a melhor coisa do mundo, gente. Não, algumas ações são básicas, tá? Então, assim, como saber quais os ativos seus que estão expostos hoje para fora da sua rede, para a internet, proibir serviços de acesso expostos diretamente à internet. A gente tem aí RPC, Citrix, aplicações virtuais. Então, proibir esses acessos. Dupla autenticação e VPN e acesso. Tem muita gente aí que eu sei que falha nisso, muito para o usuário não ter essa percepção que a TI dificulta muito as coisas, então deixa o acesso a VPN, por exemplo, com autenticação básica. Então, assim, a gente ter ciência claramente do que está exposto, entendeu? E se as vulnerabilidades que a gente já conhece foram devidamente tratadas. Então, tudo isso ajuda a gente a dificultar ao máximo a entrada do invasor, tá? Então, são ações básicas que vocês estão assistindo aí, não pode negligenciar de jeito nenhum como responsáveis aí por ambientes de TI, tá? Tudo isso dificulta a entrada do invasor. Mas assim, uma vez que esse autor consiga entrar dentro do nosso ambiente,
a gente tem uma outra missão, né? Que é dificultar o máximo possível a movimentação lateral desse malware que entrou na nossa rede ou desse invasor na nossa rede, tá? E a nossa missão para dificultar a movimentação lateral, explicando aí para quem não sabe o que é a movimentação lateral, é realmente a infecção dentro da sua rede de outros dispositivos que estão ali dentro da sua rede, tá? Então, uma vez que ele entra em um computador, por exemplo, de um usuário ou em algum servidor, ele vai tentar fazer a movimentação lateral para infectar outros dispositivos que estão na mesma rede. Então, para a gente dificultar ao máximo essa movimentação lateral, que é muito importante, a gente tem que ter um endpoint robusto, que é aquele nosso antivírus, né? O antivírus robusto. Mas o que eu chamo de antivírus robusto? É porque não adianta você contratar um antivírus, comprar uma licença, comprar uma instalação que seja, fazer a instalação e achar que ele vai trabalhar sozinho. Isso não vai acontecer, tá? Então a gente tem que ter políticas fortes, políticas que se adequem ao negócio de vocês. Então, uma política de segurança para uma indústria não vai ser uma política de segurança a mesma para um varejo, ou para o e-commerce, ou para que quer que seja outra coisa. Então, assim, não vai ser a mesma política de segurança. E não adianta também a gente implantar as políticas de segurança e também não fazer o acompanhamento delas, entendeu? Então a gente tem que ter também, principalmente, endpoints com mecanismos de desculpa, mecanismos, endpoints com mecanismos de inteligência artificial, por exemplo. Isso é essencial, cara. Antivírus hoje básicos não protegem mais contra os autores atuais aí de cybercrimes. Não tem como. O mercado de cybercrime mudou muito, pessoal. Ele evoluiu demais. Ele está trabalhando de uma maneira que não se era feito no passado. Então, antivírus comuns hoje não funciona mais contra ransomware, por exemplo. Eu preciso de um antivírus com inteligência artificial. Isso é essencial para eu identificar rapidamente a movimentação lateral do ransomware. Eu não consigo identificar sem isso. E outras ferramentas que vai deixar o nosso ambiente mais robusto, tá? Então, assim, não adianta eu, novamente, só instalar um antivírus ou instalar um antivírus muito básico, não implantar políticas específicas, não olhar a console continuamente, porque eu preciso olhar essa console sempre. Eu preciso saber dos alertas que meu antivírus está dando, preciso saber dos alertas que meu CIEM está me fornecendo. Isso tudo não trabalha sozinho. Só instalar não vai adiantar. Eu sei que a maioria de vocês sabem disso, mas é bom lembrar, porque muitos sabem, mas também não quer implementar nenhuma mudança ou não consegue por falta de braço na equipe, né? Isso acontece muito. E é para isso que a gente está aqui, tá? Então, assim, o antivírus não trabalha sozinho e você precisa, sim, de alguém na sua equipe ou de você fazer esse acompanhamento contínuo, tá? Ah, Morato, eu não tenho braço suficiente na minha equipe é pequena, a gente não consegue, só fica apagando incêndio e tal. Cara, provavelmente você precisa de alguma ajuda externa, tá? Provavelmente. Realmente não dá para você cuidar de tudo se você tem uma equipe pequena. Ou muitas vezes você é um cara sozinho aí da TI. Não tem como. Às vezes, ambientes importantes aí de indústria, de e-commerce, de vendas, ambientes que podem ser altamente impactados. A gente sabe que é uma equipe pequena que cuida disso, ou que uma pessoa sozinha cuida disso. Aí você precisa de ajuda externa. Se seu ambiente tem risco, e se ele pode ser muito impactado por um ataque cibernético, você precisa de ajuda externa. Isso não tem o que discutir, tá? Então, cara, não tenha medo de chamar ajuda externa, não, tá? E se seu problema for outro, que é de que para ajuda externa você precisa de justificar esse investimento, aí nós vamos conversar já já, tá? E é um outro passo da história que a gente sabe que é a realidade de muito alguns aqui. Mas, de modo algum, fique sem aplicar tudo que está implícito aqui nesses dois pontos, tá? Isso é básico. Isso é básico.
que é a missão 1 de dificultar a entrada do invasor e também dificultar aí a movimentação lateral dele, tá? Cada ambiente vai ter as suas políticas, o seu jeito de tratar isso, mas esses dois pontos não podem ser negligenciados, tá bom? E aí, pessoal, o que muitas vezes todo esse cenário de perigo aí, né? A causa de todo esse cenário de perigo, tá? Pode ser a limitação de não aplicar, não implementação dessas políticas, tá? Ou muitas vezes o não acompanhamento das ferramentas de segurança. Então, esse assim, realmente é o top 1 do que a gente tem aqui, tá? De limitação. Então, o primeiro de todos é a falta de investimento em cibersegurança por parte da diretoria da empresa. Por que, que a diretoria da empresa não investe em cibersegurança? Basicamente, porque ela não entende a priorização disso, pessoal. E muitas vezes eles entendem isso somente como um custo e não como um investimento, eles barram isso, os investimentos necessários, porque eles não entendem que isso é um problema efetivo para eles. E muitas vezes eles não entendem isso, ou o dono da empresa, ou o diretor, ou se a TI responde para o diretor financeiro, o CFO, né? Ele não entende o tanto que isso é crítico para o negócio, porque ele realmente ele não entende do técnico da coisa, entendeu? Você vai chegar muito com tecniquez lá para ele, e ele, consequentemente, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque para ele aquilo ali não faz diferença, ele não entendeu que isso é muito crítico para a empresa e que isso pode trazer impactos muito grandes em vendas, por exemplo, na produção, e impacto em vendas e na produção, consequentemente, vai trazer prejuízo financeiro. E é isso que o seu diretor tem que entender. Tá? Você tem que traduzir todos os perigos que você tem hoje na sua rede para uma linguagem que ele entenda, para que você não fique sem os investimentos necessários nos processos e nas ferramentas de cibersegurança. Tá? Então, assim, larga o tecniquez, deixa o tecniquez para conversar entre vocês, entre da equipe, deixa o tecniquez para o dia a dia, para a rotina, e mostre para a sua diretoria os riscos. Você precisa mostrar para quem decide aí o que vai pagar, os riscos e os impactos que a empresa pode sofrer, tá? Então, fale a língua deles. Mostre o quanto esse cenário é perigoso para a operação da empresa, tá? A segunda grande causa desse cenário, tá? Desse cenário desastroso aí que a gente vê, é não utilizar ferramentas que você já possui de uma maneira correta. Isso a gente vê o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? Então, assim, falando de novo de seu antivírus não trabalhar sozinho, é isso. É não fazer política e deixar lá rodando, achando que tudo vai resolver. Tá? A gente falando de novo aqui, repetidamente, mas realmente é uma das causas que a gente vê acompanhando aqui todos os nossos clientes que a gente tem. Tá? Então, assim, a ferramenta ela tem que ser acompanhada o tempo inteiro. Hoje, cibersegurança é prioridade. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente acompanha os chamados da empresa, a gente tem que acompanhar o tempo inteiro os alertas de proteção, para a gente proteger a entrada e proteger a movimentação lateral. Tá? Então, o tempo inteiro. O terceiro é importantíssimo, tá? O terceiro item é importantíssimo e muita gente negligencia isso. Muita gente deixa passar. E eu sei que alguns de vocês aqui que estão ouvindo não conhecem. Você sabe hoje quais as vulnerabilidades do seu ambiente? Conta para mim. Você sabe exatamente quais as falhas que podem ser exploradas hoje pelos hackers da sua empresa? Faça a reflexão aí. Porque muita gente não sabe, cara. Muita gente não sabe. As atualizações que seu firewall precisa, por exemplo. As correções que seu firewall precisa. Se sua aplicação está com portas abertas que não precisa. O tipo de autenticação que a sua aplicação usa, se está o correto. A comunicação com o banco de dados, se está mais segura, se não está. Se as políticas
inconsistentes que estão habilitadas, se você já corrigiu e se já partiu para nova verificação. Se você já fez o scan de vulnerabilidade, se já aplicou aquela atualização que não tem. Cara, se você ficou na dúvida de alguma coisa dessa que eu falei aqui, você está fazendo errado. Isso é básico. A gente tem que manter o ambiente sempre atualizado, tá? Ah, Gilberto, eu sempre gosto de deixar uma versão atrás, porque às vezes essa versão atual não é tão estável. Cara, atualmente isso é um perigo. Atualmente isso é um perigo. É muito difícil, cara. É muito difícil. Hoje temos que estar 100% atualizado, cara, 100% corrigido. Tá? E não é à toa que o mercado divulga as vulnerabilidades conhecidas justamente por isso. Tá? Então, frequentemente, os fabricantes divulgam as vulnerabilidades que eles mesmos encontram. E essas, cara, essas não tem discussão. Você tem que estar 100% corrigido com essas vulnerabilidades. Não tem como. Não tem outra história, tá? A Ilex até tem, já falando para vocês aqui, tem um boletim que ele é enviado mensalmente, tá? Então, é um boletim gratuito, que ele tem todas as principais vulnerabilidades dos principais fabricantes do mercado que eles disponibilizam aí, já tudo compilado ali para vocês. Você não precisa ir buscar nem nada. Então, vem Windows, vem Cisco, Fortinet, Red Hat, vem um monte de solução do mercado. A gente compila isso tudo. O que o nosso SOC também encontra, a gente compila e manda mensalmente para vocês. Vocês que se inscreveram nesse webinar aqui e não receberam ainda, né, no mês passado, vão começar a receber. Então, mensalmente a gente manda. Se tiver alguma muito importante fora do mensal, a gente manda antes também. Cara, isso é uma preciosidade, tá? A gente divulga aí gratuitamente para vocês aí e, cara, isso salva muito, salva muito. Então, assim, acompanhar essas correções já é um grande passo aí para você ficar em conformidade com as vulnerabilidades, tá? Então, mantenha o ambiente de vocês atualizado. Isso é básico, tá? E varredura, cara. Tem que varrer o ambiente. Tem que varrer. Não tem jeito. Realizar teste, realizar teste de scan. Tem que varrer o ambiente para saber se tem alguma brecha que pode ser explorada. Tá? Então, assim, a gente tem que saber se existe alguma brecha que pode ser explorada. Tem porte scan, por exemplo, força bruta, tudo isso que pode ser feito aí para encontrar alguma brecha que não é conhecida pela TI. Essa brecha pode existir esse mês, no mês que vem ela pode não existir, depois daqui 3 meses ela pode existir de novo. Então, é contínuo isso, tá? Tem que fazer essa varredura muito, muito mesmo. E dito isso, a gente tem um erro muito comum, que é o terceiro item, que é o quarto item aí do nosso slide aí, né? Que é focar somente nas vulnerabilidades técnicas e não faz as devidas análises de arquitetura e processo. Cara, isso é um erro absurdo. Cibersegurança, gente, não é só firewall, só antivírus, seu CIEM, seu monitoramento, seus sistemas que você contratou. Não é só isso. É tudo que está integrado, é tudo que está configurado. É como o seu processo de acompanhamento e ação para tudo isso funcionar. Entendeu? Então, assim, fazer o scan técnico do seu ambiente é extremamente importante. É extremamente importante. Mas revisar as suas arquiteturas e seu processo deve ter o mesmo peso, tá? O mesmo peso. Lógico que a frequência com que você vai realizar isso não é a mesma, né? O scan técnico tem que estar ali o tempo inteiro com muito mais frequência do que um scan de arquitetura, porque sua arquitetura não vai mudar continuamente, né? Mas a análise da arquitetura é extremamente importante, ela tem que acompanhar aí o crescimento da empresa, as mudanças que a empresa faz, entendeu? Então, assim, se seus sistemas estão condizentes, a arquitetura da sua rede está adequada, se suas políticas estão acompanhando o cenário de cibersegurança, tudo isso é muito importante, tá? Aí agora, ó, eu vou até consertar aqui na cadeira aqui para vocês, tá?
O próximo slide vai assustar, principalmente vocês aí que são extremamente técnicos aí, vai te assustar um pouco, tá? Vai te assustar um pouco, mas verdades precisam ser ditas, pessoal. Verdades precisam ser ditas. E a gente tá aqui para te ajudar. Ó, deve ter aparecido aí, né? Ó, pentest não vai resolver o seu problema. Coloca sua cabeça. Vou repetir de novo. Pentest não vai resolver o seu problema. Ah, o Morato tá maluco. Mas tá maluco falando que o principal teste de segurança não vai resolver o seu problema. Gente, vamos aterrar aí, né? Quando a gente fala de teste de segurança, não tem jeito. Pentest já vem na cabeça de muita gente aí, mas muita gente trata ele como se fosse uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. E nós estamos falando de um serviço, gente, é um serviço até que a Ilexa faz também, mas é um serviço extremamente caro. É um custo muito alto, entendeu? E se você já sabe que existem falhas no seu ambiente, que existem falhas da arquitetura, que existe um monte de processo que você tem que se adequar, e você não precisa fazer um pentest por uma conformidade de lei, por exemplo, para que você vai gastar dinheiro com pentest, cara? Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro que não existe bala de prata em cibersegurança, né, gente? A gente sabe disso. Não existe. Não tem aquela única coisa que vai resolver todos os seus problemas aí. Não tem. Não existe. E segundo que você fez aquele, você não fez todo aquele trabalho preventivo antes. Não fez todas as correções. Sabe que existe falha no seu ambiente que ainda não foi corrigida. Pô, você está simplesmente rasgando dinheiro, cara. Simplesmente rasgando dinheiro. Pô, Morato, orça um penteste aí para mim que eu tenho que fazer penteste. Não, calma, gente. Vamos respirar, entendeu? Morato, você está falando que penteste não é necessário? Não estou falando nada disso. Nada disso. Mas ele não vai ser a solução do seu problema. E você vai gastar muito menos dinheiro, vai conseguir aprovar isso muito mais fácil fazendo de outra maneira. Entendeu? Fazendo de outra maneira. Que você vai trazer muito mais segurança, um acompanhamento muito melhor e fazer as coisas do jeito certo. É isso que eu quero que você faça. Tá? Fazer as coisas do jeito certo. E eu tô aqui para ajudar vocês nisso aí, cara. Assim, pentest para mim seria o melhor dos mundos, entendeu? A gente vai lá com um serviço só, já testa, tal, blá, blá. Não estou fazendo você rasgar dinheiro, não. Nada disso. A gente tem que fazer as coisas do jeito certo, corrigir tudo e vai chegar a hora de você fazer o seu pentest, tá? Não preocupa não. Faz parte do processo também. Mas se a gente vê que é necessário, a gente vai chegar nessa hora lá também. Tá? A não ser que seja uma exigência legal, tá? Às vezes tem algumas aplicações, startup que vai ser vendida, alguma coisa, e tem que fazer um pentest para conformidade. Aí não tem jeito, tá? Mas fora isso, no seu ambiente de TI aí, a gente tem outras abordagens para fazer antes do que o pentest. Olha só, cara, eu já estou ajudando vocês a economizar grana e ainda aprovar mais fácil aí os testes de segurança no ambiente de vocês. Olha só, mão na roda, hein, cara? Mão na roda, tá beleza? Mas vamos lá, vamos seguir. Dando para acompanhar aí, né? Dando para acompanhar aí. Deixa eu ver se tem mais alguém esperando alguma coisa aqui. Legal, legal, legal. Obrigado aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Gente, e aí com isso, então, com essa chacoalhada aqui, fica a minha sugestão para você. Descomplica, cara. Descomplica. Simplifica, tá? É o que a gente fala aqui na Ilex. O nosso slogan aqui é simplificar a sua TI, é a nossa missão. Então simplifica, cara. Vamos pensar no básico antes, tá? Sabe, a segurança não tem que ser uma dor de cabeça para você, para sua equipe e para o seu usuário também não. A gente tem que dificultar a vida dos hackers, não do nosso usuário e nem da nossa equipe. Dá só trabalho para eles, tá? Então, simplifica. Fala a linguagem da sua diretoria. Você vai conseguir mais investimento com isso, tá?
Então, fale a linguagem deles, sem muito tecniquez, explica os riscos, explica os impactos e como tudo aquilo é importante. E, cara, nós não estamos falando de muita coisa, não, muito dinheiro, não. Isso aí você consegue fazer facilmente todas as verificações que você precisa, falando do jeito certo, tá? Conheça suas falhas. Faça todas as verificações necessárias, tanto de arquitetura, tanto de vulnerabilidade, tá? Saiba os riscos e quais os impactos dentro do seu negócio. Você de TI, cara, você tem que conhecer o seu negócio. Tem que conhecer para que você está ali suportando. Pô, eu trabalho numa mineradora. Se eu parar lá o sistema que faz o caminhão tirar o minério da mina, cara, eu parei dinheiro da empresa rodando. Olha o impacto financeiro que isso dá. Pô, eu trabalho numa fabricante de biscoito. E, cara, se eu parar lá o sistema de automação lá, que faz a mistura lá do biscoito, parei a produção da empresa. Então, conheça, saiba os riscos que estão envolvidos. Se você não sabe hoje, pesquisa aí dentro da sua empresa quais os riscos se seu ambiente TI parar hoje, você perder os dados que tem lá, quais os riscos? São riscos legais, se a empresa pode tomar uma multa financeira, ou se vai deixar de vender tanto por hora. Você tem que saber disso, porque isso vai te ajudar a justificar, tá? Tenha as suas políticas e rotinas de cibersegurança devidamente executadas. Tá? Então, assim, política não é só para ficar no papel lá, não. E aqui, cara, eu não tô falando para ninguém parar tudo agora e começar a escrever política que nem maluco. Tá? Não é isso. É você ter uma rotina para verificação do seu ambiente. E você ter políticas efetivamente adequadas ao seu ambiente. Então, assim, no ambiente de uma indústria, eu tenho equipamentos que não pode comunicar com a rede comum ou com a internet. Mas já em outro lugar não precisa política, porque nem tem esses equipamentos industriais. Entendeu? Então, assim, tem alguns lugares que o usuário não pode plugar uma outra coisa no computador. Outros, o cara não vai ter essa política. Alguns lugares, o anti-spam do e-mail é bem mais duro do que outros lugares. Então, assim, é adequar ao seu jeito de trabalhar e ao que a sua empresa pede, ao que a sua empresa precisa, tá? Então, assim, tem as suas políticas e rotina, gente. Isso tem que ser olhado diariamente, por hora, seja aí o que for, tá? Mais frequentemente. E, cara, usa as ferramentas a seu favor. Você contratou ferramentas para ela ficar lá trabalhando sozinha, não. Então, usa as ferramentas, pega os relatórios, pega os alertas, veja seus alertas. Veja tudo isso aí. Vocês vão ver que vai ajudar pra caramba. Quer desafiar vocês aqui a ir lá no antivírus de vocês e ver os alertas que estão lá ativos lá. Ver a criticidade deles. Ver se está tudo limpo. Se estiver tudo limpo, maravilha. Mas vê lá, vê no Firewall quais os logs que tem lá. Vê lá todos os eventos que geraram, se isso tudo está normal. Ou se está fora da normalidade. E, gente, se você hoje não tem equipe suficiente para isso, ou se você faz parte de uma equipe que só fica apagando incêndio, ou não tem braço suficiente porque a equipe é menor para o que a empresa precisa, cara, isso é super comum. Mas procure ajuda externa, tá? É importantíssimo ter um SOC. E quando a gente fala de SOC hoje, que é um monitoramento de segurança, as pessoas pensam assim que só grandes empresas precisam de um ambiente desse para monitoramento avançado, não sei o quê. Não, balela, cara. Hoje você tem um SOC muito acessível, com serviço assim de primeira e que cabe aí no bolso de todo tipo de empresa, tá? Porque, por exemplo, a gente aqui, a gente adapta tudo ao tipo de ambiente que você tem. Entendeu? Então, eu não vou deixar uma empresa menor sem a devida segurança, porque aquele serviço é muito caro. Então, assim, tudo aqui a gente adapta para um negócio justamente para caber no bolso de todo mundo. Então, se você não consegue hoje dar vazão em todas essas políticas de segurança, procure ajuda externa. Isso é uma dica
que eu dou aqui para você, tá? Morato, você falou esse blá, blá, blá todo aí, tá? Que esse blá, blá, blá todo você falou aí, mas onde você ajuda a gente a fazer isso tudo? Vou explicar para você aqui agora, tá? Seguinte, onde que a Alexa pode te ajudar nisso aí? A Alexa tem 3 bases de serviço que é relacionada a esse assunto, tá? De teste de segurança e de comprovar esses investimentos aí com a sua diretoria. O primeiro é o Security Health Check, esse nome inglesado aí, né, todo, mas nada mais é do que uma checagem de segurança completa, uma consultoria completa para o seu ambiente de TI, tá? Então, assim, ela vai analisar tudo, desde tecnicamente, arquitetura, seus processos, e não só de cibersegurança, mas também como de infraestrutura, tá? Então, boas práticas, falhas, proteção, tudo, tudo. Vai analisar tudo. Mais de 100 itens que a gente vai analisar no seu ambiente. Mas qual que é o pulo do gato aí? Qual que é o pulo do gato? Mais importante de tudo, você vai testar isso tudo aí, mas o mais importante, cara, é o seguinte: esse primeiro serviço que eu tô falando serve muito para você que precisa justificar e saber o quanto o seu ambiente está seguro e justificar isso com a sua diretoria. Por quê? Depois de analisado tudo, isso tudo vai para um relatório muito gerencial. Você tem o relatório técnico, mas o principal desse serviço é um relatório gerencial onde tudo que é técnico é totalmente traduzido para uma linguagem mais gerencial. Para todos entenderem os impactos, entenderem o quanto perigoso está o ambiente, tá? Então, assim, com o mínimo de tecniquez possível, a gente mostra tudo ali, os impactos, tudo no relatório. Show de bola, um relatório massa demais para você usar aí, tanto para sua gerência de TI ou os seus diretores, tá? É o melhor jeito que você precisa mostrar aí o que precisa ser feito, tá? Não só para conseguir investimento, mas realmente para mostrar o quanto você está seguro. Às vezes você está aqui, já está com tudo isso implementado, tal, mas você quer um teste efetivo, uma análise de como está a segurança do seu ambiente. Sem pentest. Mais barato que pentest. Muito mais rápido que pentest. Tá? Sem tecniquez do pentest. É isso. É isso aqui. É isso aqui que vai te ajudar. Tá? A mostrar o quão efetivo você tá. E o segundo item aí sim é um item mais técnico, tá? Que aí é uma análise de vulnerabilidade mesmo. Ele vai fazer um scan na sua rede, voltado totalmente para as vulnerabilidades técnicas. E aí ele realiza uma varredura completa no seu ambiente, de todas as aplicações, de toda a sua parte de infraestrutura, vai atrás de várias brechas, das brechas que estão abertas, do que pode ser explorado, tá? E aí a gente consegue gerar um relatório técnico, também informando os riscos, mas te trazendo todo um plano de ação, como você corrigir, quais as falhas prioritárias para você corrigir, como você vai corrigir cada uma, como a gente pode te ajudar a corrigir tudo isso, tá? Então esse segundo item é muito mais técnico. Gilberto, isso é uma varredura de vulnerabilidade normal? Não, tá? É mais avançado porque vai fazer port scan, vai fazer teste de força bruta. Então, muitas das coisas que você encontra até lá no pentest vai ser feito aqui nesse teste de vulnerabilidade de forma automatizada, tá? Mas também vai procurar aí as vulnerabilidades já conhecidas aí do mercado, tá bom? Show de bola. E por último, tem, aqui a gente englobou no item só, mas são os nossos serviços de soluções de segurança, tá? Então, nosso SOC, endpoint, gerenciamento de backup, cloud, nosso especialista de segurança, tudo isso para ajudar você que está com uma equipe pequena ou que está assim, está tudo muito justo aí, está tudo apagando incêndio, precisa de uma ajuda, tá? Para ajudar você a focar no que é importante e deixar as rotinas de cibersegurança para a gente, tá? Então, esse terceiro item é isso. São serviços que você pode terceirizar e deixar a bucha com a gente. Você deixa a bucha com a gente aqui e foca no que é importante aí, poxa. Tá? Então, assim, o ideal é você focar no que é o principal da sua empresa aí, que você trabalha, que é venda, que é o comercial, que é a produção, que é o industrial, que é todo esse foco importante. O resto, cara,
deixa com ajuda externa, tá bom? Como que a gente entrega isso com tanta perfeição, tá? Como? A gente é munido com o que a gente chama aqui de ecossistema Ilex, tá? É um ecossistema de serviços e soluções que, assim, vão garantir que toda a sua rotina de cibersegurança e também de infraestrutura seja totalmente simplificada e, de quebra, você consegue otimizar os custos aí também, tá? Porque eu vou te falar, nenhuma empresa trabalha igual a gente não, cara. A gente consegue realmente ver o tamanho certinho que você precisa e cobrar exatamente o que você vai usar, tá? Então, assim, é um ecossistema muito gigante de várias soluções, de várias coisas que a gente consegue implantar dentro do seu ambiente e otimizar bastante os custos de vocês aí. Tá bom? Então, assim, muito obrigado. É uma conversa rápida, né? Um webinar desse aqui é muito rápido para a gente falar de um assunto tão importante. Mas eu vou deixar todos os meus contatos aqui, tá bom? A mensagem que fica é que você consegue proteger o seu ambiente de uma maneira mais simplificada e principalmente mais barata. Tá? Então, assim, pense um pouco mais nas suas políticas de segurança, pense um pouco mais de como você faz isso diariamente. E se você precisa de ajuda externa, dá um grito. Não tem como. Não é o melhor caminho deixar o seu ambiente inseguro, tá? Tem o QR Code aí, tem meus contatos, meu WhatsApp é aberto para vocês. Podem entrar em contato comigo, fiquem livres aí, se ficou alguma dúvida ou se vocês querem mais alguma informação, tá? Porque realmente fica um espaço muito curto aqui para a gente falar aqui de todo esse assunto, tá? E aí, cara, se você simplesmente não fez hoje, porque você não entende que é crítico para você tudo isso que a gente falou aqui, espero que você tenha entendido aí o quão crítico é esse cenário que a gente está atualmente e o quão fácil tá para você resolver isso, tá? E se ainda ficou alguma dúvida, me liga. Eu também estou lá no LinkedIn, pode me procurar lá, Gilberto Morato, que você vai me achar fácil lá. E todos vocês já estão inscritos no nosso boletim de vulnerabilidades. Peguem ele, usem e abusem desse boletim com todas as informações que tem lá de todas as vulnerabilidades. O de janeiro já foi enviado, mas a partir do próximo mês vocês já devem receber aí, tá bom? Muito feliz com a presença de vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, se alguém colocou alguma coisa. Muito obrigado, pessoal. Abraço para vocês. Ficamos por aqui e até a próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.